Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós estamos no 9º dia dos nossos 40 dias de milagre. Hoje nós vamos falar do cego Bartimeu. Está lá em Marcos 10, do 47 ao 52. É uma passagem bem conhecida. Jesus fala o seguinte: ele estava saindo de Jericó e foi andando pela cidade, e uma grande multidão o acompanhava, e à beira do caminho tinha um cego, o cego Bartimeu, que ele gritava em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que esse cego ele estava na beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. E Jesus estava passando e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo esses gritos, ele parou, porque os gritos do cego chamou a atenção de Jesus. E o interessante aqui nesse versículo é que quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente jejua, a gente chama a atenção do Mestre, a gente chama a atenção de Jesus. E Jesus chamou a atenção. Só que muita gente tenta oprimir, né? Sufocar a nossa voz, não deixar que a nossa voz chegue até os céus. Às vezes é o trabalho, às vezes a dificuldade do dia a dia, às vezes é momentos difíceis, né, nas nossas vidas que não nos deixam clamar, não nos deixam orar. Mas faça que nem esse cego, tenha persistência, insista, porque Jesus vai parar e vai te ouvir. Amém? E Jesus, ouvindo ele, parou e todo mundo parou. E quando Jesus se aproximou dele, Jesus disse para ele: que queres que eu te faça? Automaticamente, imediatamente, ele se levantou, jogou a capa dele fora, lançou-se a capa dele, tirou a capa dele. O que essa capa significa, irmão? Significa o passado dele triste, o passado dele de angústia, o passado dele de dor. E quando Jesus parar na nossa frente, quando Jesus ouvir o nosso clamor, e quando Jesus falar para a gente: que queres que te faça? Você também, nós também temos que lançar a nossa capa. Lançamos diante dele todas as nossas ansiedades. Isso está escrito na Bíblia, que lançaremos diante de Jesus toda a nossa ansiedade. E Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Imediatamente ele não teve uma dúvida no coração. Ele falou assim: que eu veja. E Jesus disse para ele: então vê. E ele viu. O que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Ele viu a presença de Deus. Ele viu o próprio Cristo na frente dele. E quando você clamar de madrugada, jejuar, orar, e quando Jesus perguntar para ele: que queres? Quando Jesus perguntarem para nós: que queres que eu te faça? Você diga: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença, eu quero te ver. E todas as escamas, né? Como está escrito na Bíblia, que as escamas dos olhos caíram, que as nossas escamas dos nossos olhos também caem, e que nós possamos ver a glória de Deus. E aí Jesus ainda continua falando para ele, né? Olha lá no versículo 52, a tua fé te salvou. E ele levantou e andou. E ele continuou andando. O que ele fez? Lançou a capa, jogou, olhou para um lado, olhou para o outro e seguiu Jesus. Note que no começo do versículo, no versículo 47, Bartimeu estava à beira do caminho. E no versículo 52, depois dele ter recebido a cura, recebido a libertação, recebido a transformação, ele começou a andar com Jesus. E ele foi liberto, e ele andou com Jesus. Ele passou a andar no caminho. Ele estava andando no caminho. Amém? Meus irmãos, então espero que vocês entendam, né, essa passagem, que ele estava à beira do caminho e no final da passagem ele já estava andando com Jesus. Vou fazer uma breve oração, tá? Para que isso entre no coração, que penetre no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa passagem maravilhosa, Senhor, aonde o cego não enxergava e passou a enxergar, aonde ele estava à beira do caminho e no final ele estava no caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus, que possa penetrar no coração de cada um, Pai, esta passagem, Senhor, e meditem, Senhor, nesta passagem, Pai, em nome de Jesus.
Meus irmãos, e também temos no sábado agora, nossas 7 horas de adoração, começando às 15 horas e terminando às 22 na nossa igreja, na Vila Yolanda. E no domingo, a grande campanha das águas que saram, das águas que curam, uma campanha poderosa. Não deixe de ir na campanha das águas que curam. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia, em nome de Jesus.